Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas aqui na TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. O meu nome é Ney Herman e o tema de hoje, intolerância e violência. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ney Alberto Salles Filho, que é doutor em educação e estudou justamente a cultura da paz. Professor, bem-vindo. Muito obrigado, Ney, eu agradeço o convite. Acho que a discussão de hoje vai ser muito instrutiva e principalmente importante para os dias que vivemos. Especialmente por conta das relações humanas e a qualidade dessas relações humanas. Novamente, obrigado pela sua presença. Voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Plana Turismo. Roteiros que te refazem. Eletrocometa. Qualidade e experiência. Procureimóvel.com.br. O seu imóvel sem dor de cabeça. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje é intolerância e violência. Comigo no estúdio está o professor Ney Alberto Salles Filho, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com um doutorado em educação e estudou justamente a cultura da paz. Nós já conversamos há algum tempo atrás aqui no programa Opinião sobre a cultura da paz, falamos do que se tratava, o que era, e hoje nós vivemos um tempo muito conturbado de vácuo de poder em Brasília, a expressão é essa. Infelizmente, o vácuo de poder não poderia existir num regime presidencialista, mas é o que está acontecendo, e de profunda divisão. Essa divisão ela é caracterizada, isso é visível nas redes sociais, por dois aspectos que dão tema ao programa de hoje. Intolerância, ou seja, você não aceita a argumentação alheia, você não dá ao outro o direito dele ter opinião, quanto mais razão. E violência, as reações são violentas. Eu já ouvi relatos de violência verbal, que isso é frequente, né? Violência física e até mesmo ameaças de morte, por um assunto que, sinceramente, justifica todo o envolvimento da sociedade, mas não a violência. Eu me lembro de discussões acirradas entre PT e PSDB há tempos atrás, e na sequência, depois das eleições, os caciques dos dois partidos conversando como se fossem grandes amigos. Às vezes eu acho que, sinceramente, as pessoas deveriam ficar mais atentas aos bastidores da política do que aquilo que aparece na mídia. Professor, basicamente, o que desperta, nesse momento em que vivemos, de divisão política, o que desperta nas pessoas o sentimento de intolerância? Bem, primeiro, fazendo uma memória rápida, até de acordo com a minha visita anterior aqui, entender essa relação complementar entre os fenômenos. Por exemplo, eu só consigo entender mesmo uma cultura de paz quando eu consigo perceber o oposto dela, oposto e complementar, que é a cultura de violência. A gente vai mediando e vai entendendo isso. A ideia de tolerância e intolerância é muito parecida, né? Então, quando a gente fala em intolerância, é importante definir por onde que é essa ideia de tolerância. O que significa essa perspectiva de tolerar, né? Desde a raiz, né, da palavra tolerância, que significa uma certa resignação, uma certa paciência com a perspectiva do outro, com a opinião do outro. Isso perpassa já desde o final da Segunda Guerra Mundial a noção da própria ONU, né? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos consta paz, compreensão e tolerância como pilares fundamentais da convivência. Então você diz assim, afinal, o que é a tolerância na prática da tua vida? Objetivamente, deveria ser até uma regra de convivência, é você ter uma perspectiva que perceba a tua identidade enquanto opinião, enquanto construção de ser humano, entenda a perspectiva do outro e que o outro tem o direito, inclusive, de se manifestar e ter uma opinião diferente da tua, mas que isso, em hipótese alguma, ou em tese, não é motivo para que você agrida o outro, para que você realmente faça alguma coisa que vá ferir o outro. Acho que a questão fundamental de começo passa por aí. A tolerância, ela só existe porque realmente a gente não sabe
exercitar esse processo de construção com o outro. Você mesmo citou, a gente vive, como se disse, os bastidores é muito importante, a gente vive nessa ideia de que parece que só existem dois mundos, né? Um mundo de um partido e um mundo do outro partido, como se não tivesse outras opções e como se uma terceira opção não fosse uma aproximação disso e não um afastamento. O nosso problema, especialmente nos últimos anos, que se agravou e está nesse foco de intolerância, é justamente essa ideia de que você é inimigo do outro. Você é inimigo pelo partido, ou pela cor da bandeira, ou pelo time de futebol, porque tem gente que vai lá no estádio e mata por conta do time. Então, a chave para entender um pouco melhor essa ideia de tolerância está em como que a gente lida com os conflitos cotidianos. Já que partimos para essa questão conceitual, antes de tratarmos dos fenômenos sociais, vamos colocar assim, que geram toda essa celeuma, eu gostaria aqui de lhe perguntar o seguinte: a tolerância, ela é possível sem a prática da alteridade, ou seja, sem que eu me coloque no lugar do outro? Segundo grande parte dos estudiosos, não. Quer dizer, ela requer uma dimensão de empatia que é fundamental. Você perceber um pouco, né, e ser um pouco solidário à perspectiva do outro. Quer dizer, eu tenho minha opinião, você tem a tua. A gente pode divergir, né? Ser tolerante também tem essa dimensão do reconhecer o conflito e a diferença. E não fugir a esse conflito e diferença. Mas, ao mesmo tempo, dialogar dentro desse processo, no limite do possível e no limite da não violência. Eu acho que um critério importante, Ney, é essa ideia de não violência. Né? Porque a gente pode divergir. Né? E cada um, democraticamente, um dos pilares da tolerância é a liberdade. Então, eu posso até dizer assim, que muito do que a gente está vendo aí de intolerância é fruto, inclusive, do nosso exercício de ter espaço para falar. Nem que seja redes sociais, enfim. Então, quer dizer, também é exercício. Tolerância só se aprende vivenciando ela, exercitando ela. Por isso que os projetos que a gente realiza na universidade, são os projetos de educação para a paz, eles trabalham muito nessa dimensão do respeito à diversidade. Então, se isso não for um exercício na família e na escola, você não tem como crescer sem exercitar essa possibilidade de diálogo, diferença com o outro, e entendendo que aquilo é importante para o teu crescimento, na medida que você ouve o outro, ouve uma outra perspectiva, e ao mesmo tempo para afirmar as tuas crenças. Então a dimensão dos valores é importante. E nos conflitos e na intolerância, os valores ficam claros. Professor, quando eu lhe perguntei sobre os elementos que levam a essa situação atual, uma das observações que eu faço é que existe, em primeiro lugar, a falta de vontade plena de se colocar no lugar do outro. Ou seja, eu não quero te entender porque você está errado. Fim. Tá? Basicamente essa é a postura. E isso caracteriza a teimosia. Teimosia e persistência são coisas bem diferentes. Também existe uma outra característica nesse momento, que é a de literalmente fazer um emparelhamento de valores. Né? Então, por exemplo, é público e notório pelas investigações que muitos integrantes de diversos partidos, inclusive aqueles que estão no poder, né, ou já estiveram, que eles estão envolvidos em desvio de verbas públicas e aí em cifras bilionárias, como ficou comprovado. Né? A Petrobras, com toda a sua potência, jamais iria praticamente à falência se não fosse a sangria constante desses últimos 15, 20 anos. O que fica patente nesse processo é que, por exemplo, quem é favorável ao Partido dos Trabalhadores, existem aqueles que dizem, se você é favorável a, então automaticamente você é um bandido. Aqueles que são favoráveis ao afastamento completo do Partido dos Trabalhadores de qualquer esfera de poder. Então, esses que são favoráveis ao afastamento do PT do poder, fora de uma época de eleições, são golpistas e, portanto, são contra o regime democrático. A questão toda é que esse emparelhamento de valores, essa pré-classificação, se baseia em preconceitos.
E aqui vem a pergunta. Esses elementos que eu joguei agora, na pergunta para o senhor, são elementos que justificariam, ou justificar não, mas que explicariam a intolerância, o clima de intolerância atual? Sim, eu diria sim. Primeiro, Ney, a visão macro, embora às vezes pareça maniqueísta, é importante. Existe como pano de fundo, realmente, uma sociedade que mudou muito nos últimos anos, que tem uma tendência a ser muito fechada e individualista nas suas coisas. Ou seja, até a sua própria opinião não é possível de ser negociada com o outro. Isso é natural. Quer dizer, na medida que as pessoas fecham sua posição, são mais egoístas no processo realmente de consumo da sociedade, sua própria opinião passa a ter essa dimensão de é minha, não dá para negociar com você. E isso gera muitas questões importantes, que é realmente como que você, de fato, quer viver a tua vida. Né? A vida vai ser um eterno ganha e perde, né? Até a tua opinião, porque a tolerância vem muito disso. Um certo medo de que o outro vai te vencer no argumento, ou vai ter uma razão que você não tem. Então nisso as pessoas começam, nem que sejam, exemplo disso nas redes sociais, nem que seja partilhando mentiras, mas para justificar o seu ponto. Então quer dizer, uma das questões é essa macro. Na questão micro você falou uma coisa importante que é o preconceito. Preconceito e estereótipo. São duas questões muito fortes na discussão da tolerância. Você, porque você defende tal opinião, você já é rotulado como de A, ou de B, ou de C. Logo, se você defende um lado, você compactua com tudo aquilo. Que não é isso necessariamente. Né? E se você defende o outro lado, logo... Então, quer dizer, essa generalização é que acaba gerando isso. Porque você tem uma opinião, mas essa opinião você tem que pensar em contexto. Daí você acaba separando. Né? E especialmente uma das coisas que está na base da intolerância, Ney, é a ignorância no sentido amplo, de ignorar os fatos. Né? Você conversa com alguém e diz assim, eu sou a favor, eu sou contra isso, aquilo. Mas já foi julgado, quando que vai ser, como é que funciona? Né? Então, quer dizer, as pessoas nem conhecem a fundo, minimamente, as informações nas quais ela está baseando a sua ideia e querendo já, né, estabelecer uma relação tensa com outra pessoa. Eu me preocupo com isso porque eu observo o seguinte, muitos se baseiam na opinião de alguém que eles admiram e outros se baseiam na superficialidade dos fatos. Eu sou jornalista, então eu trabalho nesse campo de notícias há muito tempo e com notícias em TV e rádio há mais tempo ainda. Você não tem condições de aprofundar nada em rádio e TV. Você não tem condições de demonstrar de maneira literalmente substancial aquilo que acontece com a realidade, porque não dá tempo. Porque você tem uma tele, no caso da Globo, uma telenovela antes, uma telenovela depois, tem os intervalos comerciais, não dá tempo. A Globo tem se esforçado muito para tentar mudar a natureza do telejornalismo no Brasil, que é muito frágil. Nós nos inspiramos no modelo americano e os norte-americanos têm uma visão naturalmente muito simplista da vida, eu acho, em diversos aspectos, embora não há como comparar a realidade norte-americana com a nossa. E por saber disso, eu vejo que a população realmente se baseia em fatos superficiais e não toma por hábito investigar melhor os assuntos. Às vezes por falta de recursos, não tem dinheiro para comprar uma revista que trate do assunto, ou até mesmo um jornal que possa detalhar o assunto de maneira mais adequada. Talvez não tenham acesso à internet para, em sites confiáveis, que tenham uma base de trabalho séria, também fazer a investigação. E o senhor falou da ignorância. O desconhecimento de causa acaba levando ao preconceito? Sim, na medida em que você não tem uma leitura, né, mínima da situação, você tende a segurar naquilo que é mais fácil e normalmente naquilo que aparece mais. Né? Então você tem uma tendência baseada, né, no foco da mídia onde você vai buscar informação. Uma das coisas que nós temos trabalhado muito com os professores, né, nos cursos do Núcleo de Educação para a Paz, é justamente essa ideia de que se você, por exemplo, está no Facebook, você segue uma revista, siga a revista que tem um padrão contrário, para você pelo menos olhar duas perspectivas, para tentar construir um pouco, para ver que tem outros lados.
Um exemplo disso, quando teve impeachment do ex-presidente Collor, a gente diz assim, você não tinha muito mais informação do que aquilo que praticamente a Rede Globo falava. E quantas coisas aconteceram naquele processo? Que depois de 20 anos aparece alguém que era do Supremo Tribunal Federal e falou, depois é aposentado. Então, quer dizer, existem muitas histórias. Hoje, essas muitas histórias elas vão aparecendo, mas também como um rolo compressor. E daí as pessoas também têm essa dificuldade de, poxa, mas por onde que eu vou? Então eu diria, Ney, que assim, o excesso de informação, e essa informação de meias informações, elas acabam gerando esse processo mesmo. Mas também tem um outro lado, que é assim, como o preconceito, ele é naturalmente construído na família também, na comunidade, nos espaços sociais, é importante fazer essa leitura também. Quer dizer, como que foi a minha história de vida para chegar mais próximo dessa opinião ou daquela? Porque tem isso também. Né? Quer dizer, você cresce numa família, por exemplo, com um determinado perfil, né, social ou econômico, etc., você recebe um conjunto de informações. Se esse conjunto de informações também não é colocado à prova, não é debatido, você corre o risco daquilo, né, realmente sedimentar. E depois ele bate e volta. Você não aceita nada que fuja um pouco daquele padrão. Ok, aí nós temos de novo a cultura do universo individual, a cultura do eu e a incapacidade, a gente volta no tema inicial, da prática da alteridade, ou seja, de nós nos colocarmos no lugar do outro. E isso não é fácil de se fazer, literalmente não é fácil de se fazer. Um exemplo clássico disso são os religiosos ortodoxos, né? Aqueles que têm uma visão muito conservadora da fé. Então eles se atêm em razões que não possuem, às vezes distorcendo, inclusive, os próprios textos sagrados. Aí eu falo de praticamente todas as religiões. No caso específico das redes sociais, os especialistas em internet dizem que a sua página numa rede social é como se fosse o muro da sua casa. No muro da sua casa, você não coloca ofensas escritas a ninguém e também não coloca elogios rasgados a quem você não tem certeza se é bom ou mal. Né? Então, você precisa tomar muito cuidado porque trata-se da sua imagem pública, que pode inclusive lhe prejudicar numa contratação de emprego futura. Né? Especialistas em recursos humanos e em empregabilidade já fazem esse alerta. Humberto Eco, numa das suas últimas entrevistas antes de falecer, disse que o Facebook deu voz aos idiotas. Porque antigamente você ouvia apenas os sábios, porque os sábios é que tinham acesso aos meios de comunicação, eles eram ouvidos. Hoje não, hoje qualquer pessoa é ouvida. Eu concordo com qualquer pessoa, porque isso é extremamente democrático e eu sou oriundo de uma geração que ansiava pela democracia. O problema é que essa mesma democracia traz à baila opiniões que são ditatoriais. Jean Paul Sartre dizia, quando eu digo o que é certo ou errado, eu chamo para mim uma grande responsabilidade, porque eu digo o que é certo e errado para o resto do mundo. E entra aí a pergunta, a população brasileira está preparada, educada, literalmente do ponto de vista formal, né? Houve investimento em educação para gerações como a minha, como a do senhor, enfim, para nossas gerações, eu não falo nem dos mais jovens. Essas gerações foram preparadas para uma discussão de alto nível no que se refere à política, elas foram instruídas dessa forma, elas foram preparadas para discutir ideias, ou não, porque nós crescemos num regime ditatorial? Veja, Ney, até hoje, a gente chega em 2016, há muita discussão na área da educação e qual que é o papel da educação formal. Muito se fala da importância de conteúdos curriculares, aquela lógica clássica, né, para o vestibular, para uma profissão. Se fala, e já são tentativas nos últimos anos, de 20 anos para cá, pelo menos, de mexer um pouco na escola, de fazer a escola um lugar de mais discussão, de entendimento sobre a vida, da sua própria vida, da comunidade, partindo disso para discussões maiores. Existem coisas que têm sido feitas nesse sentido. Mas eu acredito que, de maneira geral, realmente é correto falar que a escola, nos últimos anos, ainda nos últimos anos, ela sofre com essa questão de trazer mais vida e discussão contextual. Quer dizer, algumas disciplinas conseguem trabalhar isso de alguma forma mais próxima. De maneira geral, algumas escolas promovem essa discussão.
mas ainda a gente tem muito a crescer. Vou te dar um exemplo até em relação à mídia. Alguns anos atrás, você lembra que tinha uma outra rede social chamada Orkut? Muita Sim. gente tinha, né, Orkut e tal. Mas era uma coisa muito de adolescente, que era meio... E tinha muito ódio. Falava assim, comunidade, eu odeio isso, eu odeio aquilo. Acabou o Orkut, veio o Facebook. E esses dias eu conversando, né, com o meu filho, adolescente, etc., sobre a utilização do Facebook. E eu percebo que os adolescentes têm visto assim, eles estão usando mais WhatsApp e menos Facebook, porque eles acham que o Facebook virou um lugar de muito adulto. Se a gente for pensar, tem um sentido interessante. Quer dizer, que pessoas que há 3 anos atrás, 4 anos atrás, falavam assim, esse negócio de Facebook, não... hoje estão escrevendo, se posicionando, falando de A, falando de B, mas de qualquer forma mostra que é um avanço. Mas eu concordo com você que, de fato, e eu acredito que falo isso pela minha própria experiência nas redes sociais, que eu diria que eu sou ativo nas redes sociais, que nos últimos tempos eu precisei respirar fundo e ter atenção com isso. Eu tenho bons amigos nas redes sociais que divergem quando eu escrevo alguma coisa, eles, né? Mas tudo isso sempre no respeito. Às vezes um pequeno sarcasmo, às vezes mas sempre é um diálogo. Quando a gente vê que tem um limite, que não vai haver uma equação daquela nossa... Cada um se respeita e continua a sua vida, para não precisar o que muita gente tem feito, né? Eu vou excluir o fulano porque ele pensa diferente, eu vou limpar meu Facebook, mas daí você vai começar a falar para os teus amigos, né? Você não vai estar falando para provocar também uma reflexão e um debate. Você falar para 500 amigos que pensam muito parecido com você, também não funciona, né? Eu acho que daí a gente tem um problema, que é realmente você vai perdendo a possibilidade que as redes sociais têm de colocar opiniões, expressar bem. Acho que esse é um detalhe importante. Bem, eu vou tocar na questão da violência no outro bloco, mas eu quero continuar ainda em relação às redes sociais, porque eu acho que o fenômeno da intolerância se encontra muito presente ali. A rotulagem, o preconceito, você dizer que alguém que é favorável ao PT é desonesto. Algumas das pessoas mais honestas que eu conheço são vinculadas ao Partido dos Trabalhadores e são fundadores do partido até. Isso em diversas cidades do Brasil. Se existem problemas envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu, José Genuíno e seja lá quem for mais, essas pessoas têm que pagar na justiça pelos crimes que cometeram, enfim. Mas quem já esteve com eles em campanhas passadas não pode ser penalizado por isso. Afinal de contas, denúncias pairam também sobre Fernando Henrique Cardoso, sobre integrantes do Partido Democratas e outros partidos que também são mencionados na Operação Lava Jato. O que me perturba nessa história toda é ainda a falta de argumentos nesse processo de construção de opiniões. E principalmente a tentativa de argumentar em cima daquilo que não há argumentação. Eu vou explicar o que eu mencionei agora. Regime militar. O regime militar, primeiro, foi ditatorial. Segundo, eles tiraram um presidente do cargo que tinha 64% de aprovação popular. Jango tinha 64% de aprovação popular. Cometeram sim tortura, assassinaram, a economia do país foi levada à bancarrota. São fatos históricos, não são opiniões. E as pessoas favoráveis ao regime militar tentam transformar isso em opinião. Não, isso é fato. Fato é que o Lula desviou dinheiro. Se fato for comprovado, vai ser como ficou comprovado, ou ficaram comprovados todos esses fatos em relação aos militares, e ele vai entrar para a história como o homem que foi eleito presidente do Brasil e depois foi para a cadeia por ser um corrupto. Pronto, simples assim. O senhor não acha que isso é perturbador? Ou seja, você ter alguém literalmente querendo destruir fatos históricos e recriar fatos que jamais aconteceram? Eticamente, né, Ney, é gravíssimo. É gravíssimo. E muitas vezes daí escapa daquilo que nós falamos aqui, às vezes pessoas que você, em tese, poderiam ter mais argumentos do que esses. Existe que eu digo, se coloca muito aí que fala muito que na dimensão da tolerância os valores ficam explícitos. Ou seja, quer dizer, a minha história foi sempre
parecida com essa, tudo que for diferente daquilo pode ser perigoso. Então eu vou defender aquilo que muda pouco minha vida. Tem um pouco essa noção da intolerância da zona de conforto. Quer dizer, a minha vida está boa assim. Qualquer coisa que venha muito diferente disso, eu preciso tentar manter. E muitas vezes essa tentativa de manutenção é justamente por tentar mexer nessa dimensão dos fatos, colocar outras dimensões que não o fato em si. Dá um exemplo disso, que nós falamos de informações e notícias que as pessoas não vão atrás, e às vezes, Ney, também precisa ter um pouco de disposição, uma mínima disposição para ir atrás da informação. Que ela não está tão difícil hoje com as redes sociais. Por exemplo, o Delcídio Amaral, que é uma das figuras, né, está na mídia de maneira muito forte. O Delcídio, ele tem uma vida pública que passou próximo, né, ali já dos anos 80, anos 90, Itamar Franco, ele participou do governo Itamar Franco, depois do governo Fernando Henrique Cardoso, depois do Lula, ou seja, é uma figura que há 20 anos transita em meio a esse núcleo duro aí da corrupção. Então veja, quer dizer, essa notícia você acha na Wikipédia, por exemplo, que as pessoas nem olham a Wikipédia, mas você acha facilmente na internet. Na medida que você olha uma informação dessa, você já repensa um pouco a questão de, poxa, mas os fatos aí, então não aconteceu aqui, tem mais coisas. E isso serve, quanto mais você olha e vê uma dimensão abrangente, você começa a tomar cuidado com verdades parciais que você fala. Outro exemplo, a questão da redução da maioridade penal, que já foi tema de discussão no teu programa também. Quer dizer, a maioria das pessoas acha que é importante reduzir a maioridade. Mas, quer dizer, essa é uma verdade pequena, né, dentro de um contexto violento que precisa ser pensado. Né? Então, a verdade, essa verdade inventada ou criada a partir de fatos que já ocorreram, elas servem realmente para reconstruir um tipo de discurso. E que cresce muito nas redes sociais. Não só em relação a isso que você falou da ditadura, mas em alguns temas de valores, da moralidade também, de direitos humanos, né, sobre violência, sobre polícia e assim por diante. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Plana Turismo. Roteiros que te refazem. Eletrocometa. Qualidade e experiência. Procureimóvel.com.br. O seu imóvel sem dor de cabeça. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, intolerância e violência. Comigo no estúdio, o professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ney Alberto Salles Filho, que é doutor em educação e estudou especificamente a cultura da paz. Nós tratamos, num programa anterior, falamos especificamente sobre a cultura da paz e no bloco anterior falamos sobre a questão da intolerância e tudo o que se encontra ligado à intolerância. A conclusão que se pode ter é que a intolerância é fruto, basicamente, da ausência de conhecimento, ou seja, nós não nos informamos o suficiente para tolerar, para ter a paciência com o outro. Isso pode ter uma explicação até de fundo lógico, racional, quando a gente analisa a situação econômica do país, o preço da energia elétrica, a alta de tudo, a inflação, o baixo poder aquisitivo, a economia voltando para índices do fim dos anos 90, enfim, realmente isso gera um mal-estar muito grande na sociedade como um todo. Porém, a incapacidade de compreender todos os fatores envolvidos e de tratar isso com a devida compreensão, porque existem mais fatores envolvidos nesse processo, mais personagens envolvidos nessa história, faz com que a intolerância seja praticada. Vem um fenômeno que é decorrente da intolerância, que me preocupa mais, professor, que é justamente o oposto da cultura da paz, que é a cultura da violência. A cultura da violência, nós temos ela bem presente na nossa região. Os tropeiros, eles não eram conhecidos por serem figuras amáveis, né? Eles eram assassinos, estupradores, ladrões de gado, em sua maioria, mas isso já seria injusto, mas numa grande parte. Tá? E quando a gente faz essa leitura histórica um tanto severa de homens que percorriam o interior do Brasil, e que foram importantes para a construção do país, isso não se contesta,
a gente fala de uma cultura de violência que foi herdada, passada de geração para geração. Nós temos isso presente na nossa cidade, surge do caminho das tropas, temos isso presente na nossa cultura, é um fato. Temos no Rio de Janeiro, nas culturas da área periférica da cidade do Rio de Janeiro, também uma cultura de violência ligada ao funk, ou expressa artisticamente através do funk. Por exemplo, aqui eu estou citando um exemplo, não quero gerar preconceitos, mas apenas citando um exemplo. Temos em São Paulo a mesma coisa. Temos em outras cidades outras raízes de tradição violenta. No Nordeste existe uma tradição de se defender a honra, ou se lavar a honra com sangue, né? É um processo muito antigo. E o fato é que isso está, vamos dizer assim, na matriz do nosso país, né? Só que nos últimos tempos isso tem tido uma ligação profunda com a política. E a política é o campo onde não pode haver violência. Onde não cabe a violência, porque é o campo onde se exerce a democracia. Democracia e violência não combinam. Falei demais nessa abertura de bloco. O que eu gostaria de entender do senhor é o seguinte: se para entender a cultura da paz temos que entender a cultura da violência, né, antes de chegarmos na cultura da paz, a cultura da violência no Brasil se baseia no que, além de elementos históricos? Também existe uma dimensão de complexidade nessa pergunta, Ney, porque são muitos fatores. Sim, claro. Você colocou muito bem. Além dessa tradição histórica, porque ela é histórica e naturalmente a história do mundo foi construída a partir dos conflitos e tensões. Então, os conflitos eles são inerentes ao ser humano, em muitos momentos eles foram necessários às mudanças e, enfim, esse é o processo, vamos dizer, cultural. Existe também uma outra dimensão que muitas pessoas divergem nisso, eu já citei rapidamente aqui, que é uma dimensão realmente macroeconômica, que faz diferença, né? Paulo Freire, né, o patrono da educação brasileira, quando falava muito da violência na periferia, nas escolas, ele dizia assim, quando falam que aquelas crianças, adolescentes, estão na criminalidade, são violentas, eu diria, não, elas são fruto da violência estrutural. Então tem as duas coisas, né? A violência direta, que a gente observa aqui, e a violência estrutural, que também dá origem a essa violência direta. Então, quando a gente fala que cultura de paz ela não nasce do raio luminoso ou só da pombinha branca, da tua boa vontade, ela nasce do entendimento das violências. Entender violências, Ney, não é só ter dados sobre violência. Então diminuiu o número de homicídios de um ano para o outro, quer dizer que está funcionando. Não necessariamente. Pode que no ano seguinte você teve menos mortes, mas a violência aumentou. É isso que a gente vê muito nas cidades, né? Violência aumentando por conta de uma dimensão estrutural, as cidades vão inchando, né? Cada vez em regiões, por exemplo, em Ponta Grossa é assim, regiões onde até 2 anos atrás você não tinha ninguém morando, hoje tem 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, nem sempre a estrutura para essas regiões também consegue chegar a tempo. Então, quer dizer, tudo isso gera um processo de violência, né? E a intolerância, ela é fruto justamente disso. Quando a gente desconhece o outro, um exemplo simples, Ney, é fácil assistir o teu programa de televisão em casa, no sofá, sem conhecer o Ney Herman. Fala assim, o Ney Herman, não sei o quê, eu não gosto do jeito que ele senta, não gosto do jeito que ele fala. Uma coisa é isso, outra coisa é estar na tua frente. Eu te conheço, eu te percebo. E de certa maneira, hoje, com as redes sociais, a gente consegue se aproximar do outro. Eu posso escrever uma mensagem para um deputado, para o prefeito, mas o que as pessoas não estão percebendo é essa coisa de ele está na minha frente, que é isso que as redes sociais proporcionam. Você não fala mais de longe, você não fala da esquina da tua casa, você fala direto para a pessoa. Uma coisa é você falar de longe, Herman aqui, outra coisa é você escrever, você é isso, você é aquilo, quero que você morra. Sabe, você tem todo esse preconceito em relação à pessoa, que daí essa é a questão injustificável, né? Você pode discordar, você pode achar que aquela pessoa fez uma coisa errada, etc. Tal, se prove ou não, mas só, às vezes, pela mera acusação ou de uma notícia, você vê um perfil da pessoa sendo detonado, as pessoas humilham ela, né, falam coisas da vida dela que muitas vezes desconhece. Pessoa que tem família também, tem pai, tem mãe, tem filho. Né? Como que é essa violência
no sentido de tratar o outro. Eu diria, Ney, que uma boa parte disso é a falta desse entendimento que você citou no bloco passado, que quando eu escrevo alguma coisa, eu estou me colocando para o mundo. Parece que as pessoas não percebem isso. Você escreveu, parece que você deita, vai dormir, né? Mas todo mundo está olhando aquilo. Né? E aquilo tem uma repercussão muito grande. Eu sinto que existe e eu me incluo nesse universo, uma certa ignorância digital. Né? Quando eu falo ignorância, eu não quero aqui ofender ninguém, eu me refiro ao fato de ignorar, de não saber. As pessoas ainda não sabem se comportar nesse meio digital. Exato. Né? E esse meio digital, ele é real. Ele pode ser virtual do ponto de vista físico, mas ele é real. As coisas que antigamente eu comentava num grupo de amigos e morria ali, entre uma cerveja e outra, agora ficam eternizadas na rede. Exato. Porque uma vez na rede. Né? Isso, exatamente. Então, não há o que fazer em relação a isso. Você não consegue voltar atrás naquilo que você escreveu e publicou. Se você ainda não publicou, tudo bem, mas se você publicou, publicado foi. Exato. Né? Então, você dividiu aquela opinião, que pode ou não ser embasada. Mas a violência decorrente disso, primeiro a violência verbal, né, que é notória dentro das redes sociais. Segundo, e na vida prática também, no dia a dia a gente nota a violência verbal entre esses grupos. Eu vejo, por exemplo, nos movimentos pró-impeachment, né, sempre as musiquinhas extremamente violentas contra qualquer um que seja de esquerda. Tempos atrás, numa manifestação, trabalhando pela ETV Campos Gerais, tinha uma manifestação na esquina do Banco Bradesco, aqui no centro de Ponta Grossa, nos fundos da igreja conhecida como Igreja dos Polacos, e passou um rapaz com uma camisa vermelha. Né? E daí eu pensei, tomara que não aconteça o que eu acho que vai acontecer. E eu vi alguém se deslocar em direção a ele, quando ele foi segurado, esse cidadão, eu percebi a cena de longe, e quem segurou disse, é só uma camisa vermelha. Compreende o grau da situação? Como ridículo e todo mundo acha que é ridículo, aí ninguém discorda, né? Palmeirenses e corintianos brigando por causa de um jogo de futebol. Matando por causa de um jogo de futebol. É irracível. Hoje, se você for numa partida em Curitiba para assistir um jogo de futebol, você corre o risco de ter sérios problemas. Né? Eu falo de Curitiba porque é aqui pertinho. Então, se alguém vai com a camisa do Atlético e senta de propósito no meio da torcida do Curitiba, com todo respeito, a torcida do Curitiba deveria tratá-lo de maneira serena. Isso não vai acontecer. Ele vai, no mínimo, levar uns petelecos, como se diz. Essa cultura de violência, ela se encontra, do meu ponto de vista, também ligada ao anonimato, que as pessoas esquecem que não tem nas redes sociais. Nem nos estádios, aquela menina que ofendeu um goleiro, né, lá no Rio Grande do Sul, acho que ela teve até que mudar de cidade, se eu não me engano, essa menina se encontrava no anonimato da multidão. Com as câmeras não existe mais o anonimato da multidão. Elas podem flagrar você no momento que você comete o crime. Sim. E será que as pessoas perderam essa capacidade de perceber que estão sendo vigiadas? Porque aí, talvez, o fato de ser vigiado, que nunca me agradou, talvez seja benéfico para a sociedade, talvez possa reprimir uma tendência natural à violência. Ou eu estou errado? Eu acho que, de certa forma, né, funciona como um processo preventivo também, e de aprendizado. Não vai dar tempo da gente entrar na discussão sobre a Europa, né, porque alguns especialistas há 30 anos já falavam o que ia acontecer agora com essa questão multiétnica. Mas, de qualquer forma, no Brasil, o que a gente observa é assim. No estádio, na Europa, hoje tem vários estádios, em alguns países, onde não tem cerca, né? As pessoas sentam próximas do campo. Aqui no Brasil, tentaram na Copa do Mundo, mas precisa ter mais policiamento, porque realmente as pessoas entendem que só existem duas possibilidades, vitória ou derrota. Isso tem muito a ver com uma dimensão cultural, né, que no processo de cultura de paz a gente precisa aprender. A gente não vai aprender simples, não vai ser rápido, mas é aprender a lógica do ganha-ganha. O ganha-ganha quer dizer, cada um tem que ceder um pouco para a gente conviver bem.
seria a lógica importante na família, no casal, a lógica no trabalho, a lógica na convivência com as pessoas. Então, a mesma lógica de você não aceitar que uma pessoa te passe no trânsito ou não dê a seta, você já fica indignado, já quer bater, quer sair do carro, é a mesma lógica que a gente está vendo na questão dessa polarização. Parece, né, que existe só... tem um físico romeno que fala sobre transdisciplinaridade, que ele diz assim, parece que só existe o há e o não há. Não, mas existem outras letras, outras possibilidades na vida. Então tem muito a ver com essa questão, o egoísmo do meu posicionamento. E isso não é motivo para eu humilhar e ofender o outro. Daí entra naquilo que a gente poderia resumir aqui, mas é difícil, porque não é tão simples, mas é a educação básica da tolerância. É respeitar o outro, fundamentalmente, porque o outro é uma pessoa viva. E a questão que você falou das redes sociais é muito isso. Nós não aprendemos ainda. Então você passa alguma coisa, alguém te responde, né, discordando, você já começa a brigar. Quer dizer, por que tem que ser difícil? Por que o conflito tem que se transformar em violência? O conflito pode se transformar também no processo de construção. Eu aprendo junto, na discussão com o Ney Herman, com os argumentos dele, eu sou humilde para perceber, entender, revisar a minha perspectiva. Mas hoje, para muitas pessoas, isso não vale. Porque a cultura do consumismo, quer dizer, e do egoísmo, até a minha opinião, eu não quero que seja negociada com ninguém. Daí eu só fico no meu grupo de iguais. Me junto com o meu grupo de iguais, e esse grupo de iguais pode ser violento. Esse grupo de iguais também não pode agir como um trator tentando esmagar aquilo que é diferente? Porque foi o que os europeus fizeram com os povos pré-colombianos. Né? Exatamente. Eles esmagaram o que era diferente. Exato, mesma coisa, a colonização do Brasil, etc. Então, quer dizer, a gente tem uma gravidade desses ciclos. Né? Então, o que vale, eu acho que é importante para a gente entender, até porque esse ano nós teremos eleições municipais, e eu diria, né, para as pessoas que estão ouvindo, a gente fazer esse exercício na nossa cidade. Né? Não deixar cair já, começar com uma provocação, alguém falando mal. Quando você coloca, daí tem um outro dado, né, Ney? Quando você quer colocar todas essas coisas no meio, o que fica de lado? Fica, por exemplo, discutir o país mais profundamente, discutir a cidade, discutir o que é necessário para caminhar e para melhorar a vida de todos, especialmente das pessoas mais fragilizadas, que historicamente são mais fragilizadas. Então eu vejo que esse ano é um ano para a gente exercitar muito isso nos próximos meses. Quer dizer, você tem, né, suas preferências, o outro tem as dele. Dá para dialogar, dá para trocar ideia, mas isso não quer dizer que você precisa destruir o outro. Esse pensamento bélico que está muito aflorado na sociedade. Exemplo, a gente vai ver no Brasil, né, nos próximos anos, muita violência fruto de intolerância religiosa. Isso já está aparecendo a conta-gotas. E se a gente não trabalhar muito em cima disso, de discussão com os alunos, com os profissionais, com os professores, que é o nosso trabalho, a gente também vai estar vendo isso acontecer e sem poder fazer nada. É sempre interessante lembrar o que os islamitas fizeram durante a conquista do norte da África e a unificação dos povos árabes, né? E é sempre bom lembrar o que os cristãos fizeram tempos depois com os muçulmanos. É uma situação complicada que passa pela destruição daquilo que é diferente. Ou seja, ou você joga no meu time, ou você não joga em time nenhum. O problema é que se houver apenas um time, não tem jogo. Exatamente. Exatamente. E de novo digo isso, essa cultura de violência, ela parece pautada por uma vontade reprimida. É como se, nesse momento de instabilidade política, estivesse vindo a entrar em ebulição a frustração de décadas e décadas de opressão social. Ou eu estou errado? Ney, é importante, essa questão é bem interessante. Veja, no Brasil foram quase 300 anos de escravidão. Né? Milhões de africanos vieram para cá, 4 milhões de africanos. Estima-se que mais 4 milhões morreram nesse caminho. Então, 300 anos. Se a gente for pensar, é uma marca profunda de desigualdade social. Eu não vou dizer que fica no DNA, mas na percepção do país. A ditadura militar fez 50 anos que começou, né? Veja, no tempo histórico é quase nada.
E ao mesmo tempo é importante entender uma metáfora que diz assim, quando você chega na vida, né, no tempo da história, você desce naquele ponto, eu desci em 1970, desci ali, eu vou caminhar uma parte, uma fração dessa história. E quando eu for embora, a história continua. Eu acho que a grande pergunta que a gente deve se fazer é, como eu contribuo para fazer essa história melhor quando eu sair daqui? Cheguei, desci do metrô, do ônibus, caminhei minha vida, e o que eu construo a partir da história que passou e a partir do que veio? Então, de fato, eu não estou dizendo que as pessoas dizem muito assim, estuda história, mas entenda um pouco mais a história. A vida não é só isso. Quer dizer, daqui 5, 10 anos, muitos fatos vão aparecer sobre o que está acontecendo agora. E será que adiantou você agredir o outro, né, por conta da cor da camisa, ou na rede social você excluir uma pessoa, da tua família às vezes, né, você brigar com alguém? Será que isso adianta? Eu acho que as posições precisam ser explicitadas, mas talvez a grande característica da civilização, né, e da civilização que se pede para o século XXI é realmente baseada na compreensão e na tolerância. Como exercício, Ney. Você falou isso, eu concordo. Não vai ser fácil. Mas se a gente não alertar para isso, se não tiver espaços para conversas, diálogos sobre isso, se na educação, nas escolas não fizer esse exercício do diferente, como é que você vai conseguir entender a perspectiva do outro? É muito diferente a história de vida de alguém que cresceu com uma possibilidade econômica de estudar em boas escolas, viajando, etc., da realidade de uma pessoa que não tinha comida. Quer dizer, entender essas perspectivas. Isso não é... O Edgar Morin, que é um filósofo francês, fala isso. A gente precisa entender que, historicamente, se fala em luta de classes. Quando é que a gente vai pensar também na colaboração entre classes? Quando é que a gente vai entender isso? E esse exercício passa muito por esse tipo de reflexão. Ou seja, a superação de conflitos não se dá pela negação deles, mas pelo enfrentamento. O enfrentamento sereno deles. É isso? Pelo embate de ideias, de posicionamento, mas com o critério fundamental da não violência. Seja ela verbal, seja ela física, o que as pessoas realmente estão descuidando realmente nos últimos tempos. Né? Pelo combo do que a gente está discutindo. Uma parte disso, a questão cultural, quer dizer, eu posso até analisar que é um momento muito importante, onde as pessoas estão indo, tentando falar de política, debatendo, mas ainda sem um mínimo de cuidado em relação ao outro. Porque eu não preciso pisar em alguém para ser melhor ou ser pior. A minha opinião não precisa ser a vitoriosa. Não é A ou B, são todos juntos. Né? E cada vez que a gente pensa assim, não adianta, a violência está crescendo, então eu tenho dinheiro para colocar alarme, cerca elétrica, blindar meu carro. Será que é essa a lógica do século XXI, do século XX? A gente quer continuar empurrando para o século XXI? Ou será que a gente olhar um pouco mais, ser mais sensível ao outro, pode fazer diferença para mudar um pouco esses cenários? Exercício. Essa semana, esse ano de eleições que a gente possa pensar mais limpas, um debate de ideias sobre Ponta Grossa, sobre a cidade. Tomara que a gente não caia nessa mesma polarização que não leva a lugar nenhum, a não ser a violência e a intolerância. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, intolerância e violência. Comigo no estúdio, o doutor em educação, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ney Alberto Salles Filho, que estudou especificamente a cultura da paz. Professor, que mensagem o senhor deixa para o público nesse período tão conturbado, onde não entender virou moda? Acredito que o primeiro ponto é perceber que as pessoas precisam das pessoas. Não é afastando, não é sendo violento com o outro que eu vou conseguir fazer o mundo melhor. Eu preciso ter minhas opiniões, eu posso debater, ir para o bom debate, discutir, mas isso, em hipótese alguma, pode ter o critério da não violência, da exclusão, da humilhação, que é o que está muito presente hoje. Eu diria, Ney, que uma cultura de paz, ela se faz com um processo de educação para a paz. E educar para a paz é a nossa prática cotidiana. É quando eu tenho respeito e humildade fundamental a outra pessoa.
se eu não conseguir me colocar no lugar dela, pelo menos eu posso entender que ela tem o direito de manifestação. Independente de posição social, independente da sua orientação política, ideológica, mas o respeito a isso é muito importante. Cada vez que a gente parte para a violência, em qualquer forma, a gente já perdeu. Sartre falava isso, né? Quer dizer, qualquer forma de violência já é uma derrota. Professor, obrigado pela sua participação no programa de hoje. Estamos sempre abertos para recebê-lo. E muito obrigado a você que estava em casa nos assistindo até agora. Eu gostaria aqui de repetir uma frase que eu vi essa semana da diretora da Faculdade Santana, a irmã Maria Luíse. Eu sou melhor quando somos nós. Se você parar para pensar no que foi dito por essa religiosa, verá que a frase tem profundo sentido. Um grande abraço e até o próximo fim de semana.